o pecado entrou no mundo. A queda, essa é a queda da humanidade. E a partir de então muita coisa está errada com o mundo. Mesmo hoje, mesmo o homem que não é crente, ele reconhece isso, que tem algo muito errado no mundo. Tem mortes, guerras, brigas, mágoas, dores, sofrimentos, doenças. Tudo isso marca a realidade de todos os homens, de todas as pessoas. E o descrente, ele convive com essa realidade da queda. Ele não reconhece a verdade, mas ele convive com ela. Os descrentes sabem que nasceram num mundo quebrado, que estão vivendo todas as coisas quebradas e afetadas. E é por isso que a gente vê muito disso na cultura, né? A gente vê poesias que falam sobre esses sofrimentos, buscando resposta. A gente vê isso em músicas, a gente vê isso em filmes, em livros. Nós vemos o descrente retratando o mundo quebrado que ele nasceu, buscando respostas do porquê disso e como solucionar isso. Mas a questão é que o mundo, essas pessoas que não creem, elas vivem tudo isso, mas sem o reconhecimento da verdade. E qual é essa verdade? A verdade é que o mundo está quebrado por causa do pecado. É por isso que o mundo está quebrado. E essa é uma verdade que apenas quem é crente, apenas os cristãos, estão livres da cegueira para reconhecer e para trabalhar nisso também. Quando o pecado entra no mundo, ela quebra tudo isso que a gente viu aí nas aulas 1, na aula 2, na aula 3. O pecado entra no mundo e quebra tudo isso, desfigura tudo isso. É triste, né? No capítulo 3 de Gênesis, o homem e a mulher, eles escolhem pecar, eles comem do fruto. E aí a nossa imagem de Deus fica manchada e o nosso relacionamento com Deus fica quebrado logo ali, como a gente leu. Eles se escondendo de Deus, eles tendo medo de Deus, algo que não poderia acontecer antes. Esse relacionamento vertical com Deus, ele foi quebrado, ele foi manchado. Então, Ana, nós perdemos a imagem de Deus? Nós não temos mais a imagem de Deus? Não. Todos nós ainda temos essa imagem em nós. Nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus. Mas o que acontece é que essa imagem ficou desfigurada, ela ficou quebrada, ela ficou manchada. Então a gente não usa dizer que perdemos. É mais essa ideia mesmo de ela não funciona mais como ela deveria funcionar. Então mesmo o descrente, ele continua sendo imagem de Deus, não importa o quão depravado ele seja, não importa o quão coisas horríveis ele faça, ele ainda é imagem de Deus, e é justamente isso que torna a depravação do homem tão pior, porque ele continua sendo imagem de Deus, fazendo essas coisas horríveis contra o Senhor acima de tudo, né? Então, o que o homem é, enquanto imagem de Deus, não foi perdido. O que foi perdido, o que foi quebrado, é o funcionamento adequado do que ele é. E esse funcionamento adequado é o quê? É a justiça, a retidão e o pleno conhecimento, fazendo tudo para a glória de Deus. Como é que funciona quando o pecado entra no mundo? Que as coisas não são mais feitas para a glória de Deus. As pessoas estão fazendo as coisas para a sua própria glória. Estão fazendo as coisas em rebeldia, buscando reconhecimento em si mesmo. Então, o que antes da queda era feito em obediência e amor a Deus, numa relação de comunhão, de harmonia, como a gente viu, não é mais feito dessa forma, porque está quebrado, porque o relacionamento com Deus está impossibilitado por causa do pecado. A queda tornou o homem rebelde, o homem desobediente, inimigo de Deus. E o pecado cegou o homem
da verdade de Deus, ainda que conviva com ela diariamente, como a gente vê lá em Romanos 1, 18 a 20. E com isso também foi modificado o relacionamento que o homem tem com a criação, com a cultura e com os seus semelhantes. Todos aqueles mandatos que a gente viu, espiritual, social e o cultural, eles são quebrados também, eles são modificados por causa do nosso pecado, né? Por causa do pecado tendo entrado no mundo. Então o relacionamento com Deus foi quebrado. Primeira coisa que foi rompida naquele momento em que Adão e Eva pecaram foi esse relacionamento com Deus. O homem e a mulher, eles escolheram pecar. Nosso relacionamento com Deus a partir de então foi destruído e nos levou a uma total inimizade com o Pai, como Isaías 59, 1 a 3 fala. Esse desejo de se tornar como Deus dominou Adão e Eva, e o amor a si mesmo os levou a tornar esse amor deles por si muito maior do que o amor ao Senhor. Como o nosso relacionamento com Deus é a base de todos os outros relacionamentos, então a queda também modificou nossos relacionamentos horizontais. É aí que o nosso relacionamento com a cultura, com a criação, com a natureza, também foi quebrado. Também foi pecado quando eles deixaram a criação dominar, em vez deles dominarem a criação. Por exemplo, na figura da fruta, na figura da serpente. O mandato, inclusive esse mandato que, como eu comentei na aula passada, é um mandato para você ser cuidadoso, para você proteger essa criação, o que é inferior. Aí a gente vê logo ali em Gênesis o primeiro derramamento da história, de sangue da história, que foi requerido por um animal, né? Então sangue começa a ser requerido a partir de então. E aí a gente vê extinção, a gente vê exploração, a gente vê desmatamento, tudo isso resultado da queda, que o homem deixa de cuidar, ele deixa de dominar a criação num sentido de cuidado. Mas esse não é, então, o assunto do nosso tema principal. O nosso tema principal é como que o nosso relacionamento, então, com os nossos semelhantes horizontal foi quebrado também em tudo isso, que é o mandato social. Ele foi quebrado naquele momento. Você vê que a mulher, ela ouve e é enganada pela serpente, e ela toma essa decisão isoladamente de ir lá e pecar. E outra coisa, onde é que estava o homem quando tudo isso aconteceu? Porque ele foi quem recebeu de Deus a ordem quanto à árvore do bem e do mal. Onde é que ele estava quando ela falava com a serpente? Porque a palavra de Deus nos aponta que ele estava com ela. E a mulher deveria ser auxiliadora idônea, dar o fruto ao homem, e ele aceita. E quando Deus diz, onde estás? Quando Deus o chama e pergunta lá tudo o que estava acontecendo, o que acontece logo de cara? Uma troca de acusações. Tá vendo aí o tanto de sequências desse relacionamento horizontal sendo quebrado, sendo afetado? Por causa do pecado, eles estão amando mais a eles mesmos do que a Deus e mais a eles mesmos do que um ao outro. Ficam trocando aí essas acusações. E a gente vê esse padrão nos nossos relacionamentos até hoje, que é esse egoísmo latente, sempre preocupado com o que é melhor para mim, o que é melhor para você acima de tudo. A gente se ama mais do que a gente ama a Deus, do que a gente ama uns aos outros.